Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a palavra do Senhor em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Verso 17 e 18, irmãos. Primeira Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18. Diz-nos assim, irmãos, a palavra do Senhor. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, por mais essa ocasião no teu santo dia, Senhor, e nós cantarmos os teus salmos, as palavras que teu Espírito Santo inspirou e preparou para a tua igreja, Senhor, te louvar e te bendizer, de forma inequivocamente agradável a ti, Senhor. Te louvamos, Senhor, por podermos ler a tua palavra em nossa língua, por podermos ter uns aos outros uma congregação a qual nós podemos nos ajuntar e te louvar, Senhor. E agora, Senhor, por podermos ouvir a pregação da tua palavra, nós nos instruindo, Senhor, sobre um ponto tão importante, que é o governo da tua igreja, Senhor, que é a condução do teu povo e o exercício dos ofícios que o Senhor estabeleceu para o bem da tua igreja e a glória do teu nome. Ó Senhor, nos abençoa nessa ocasião, dando-nos a conhecer e a perceber a beleza do nosso rei, do nosso cabeça, que sabiamente estabeleceu os seus oficiais, sabiamente estabeleceu o que eles devem fazer, Senhor, para o louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós tivemos irmãos, eleições em nossa igreja, de oficiais em nossa igreja, de ministro, presbítero e diáconos. E como parte da preparação para essa eleição, tanto porque é orientado na nossa Constituição, mas mais do que isso, porque é próprio e devido, nós orientamos a igreja mais uma vez sobre o governo presbiteriano, sobre cada um dos ofícios, o porquê que nós cremos o que cremos, fazemos o que fazemos. Isso não é da nossa cabeça, isso não é por mera tradição, mas é por ordenação clara da palavra do Senhor e pela nossa convicção firme de que Cristo é o rei e o cabeça da igreja. E ele, como senhor da igreja, como cabeça, como noivo, ele diz como a sua igreja, a sua casa, ela vai ser ordenada. Então, nessa ocasião, irmãos, nós aprofundamos para, além de ver aquilo que já foi visto em outras ocasiões, aprofundarmos mais alguns pontos específicos dessa doutrina tão importante para a nossa vida como igreja. Uma doutrina que, para além de parecer uma coisa meramente teórica, ou mera picuinha entre grupos cristãos, ela expressa a nossa convicção da glória de Cristo como rei da igreja. E por isso o zelo que nós devemos ter com esse ponto, irmãos. Nós vimos, queridos, na exposição passada desse mesmo texto, 1 Timóteo 5, 17 a 18, e nós provamos ali que o ministro ele deve se dedicar e se afadigar na palavra. Nós vimos na Escritura Sagrada também, irmãos, que há apenas dois ofícios permanentes na nova aliança, que são os presbíteros e os diáconos. E não há nenhum outro líder na igreja, e nenhum outro líder pode ser estabelecido na igreja, senão presbíteros e diáconos. Mas dentre esses presbíteros, há duas classes distintas. A classe de presbíteros regentes e a de presbíteros docentes. E o docente, chamado na Escritura Sagrada também de ministro, ele é aquele que vai se dedicar à pregação da palavra. Nos termos de Paulo aqui, ele vai se afadigar na palavra e no ensino. E nós vimos também que os regentes,
juntamente com o ministro, em concílio, trabalham no governo e na disciplina da igreja, o que engloba também o envolvimento pastoral, enquanto os ministros se dedicam à pregação e ao ensino público. Isso aqui, irmãos, foi claramente provado nesse texto, embora alguns aleguem que isso é por tradição, ou por corporativismo, ou por qualquer outro tipo de coisa que possa vir na cabeça, isso é bíblico. E nós vimos também, queridos, que nós vivemos numa cultura que ou despreza os presbíteros regentes, tornando meros administradores, ou abole a distinção das classes com o suposto medo de episcopalismo. Todavia, irmãos, o Novo Testamento prova essa distinção, não apenas diretamente por esse texto, mas por uma série de outras demandas que fluem de textos, como nós vamos ver hoje à noite, que são afirmados e reafirmados no Novo Testamento. Aqui, irmãos, em 1 Timóteo 5, o texto nos deixou claro que para esse trabalho de se dedicar à palavra e de se afadigar nela, para que esse trabalho seja executado, direitos foram dados e, mais especificamente, deveres foram exigidos. E nós vamos aproveitar hoje, irmãos, que é a noite em que serão ordenados aqueles que foram eleitos em nossa igreja, para fecharmos esse ciclo de instrução acerca do governo presbiteriano. E essa dinâmica aqui, irmãos, essa dinâmica recai ainda mais na distinção da classe presbíteros entre presbíteros docentes e presbíteros regentes. E, consequentemente, irmãos, aqueles que não mostram quererem se conformar às condições que o rei e cabeça da igreja colocou para estarem nesse ofício, eles autenticam que eles ou não devem assumir esse ofício, ou se assumiram, eles pecam contra o rei da igreja, quando eles não se submetem ao que Cristo estabelece. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é tão grave, irmãos, o governo da igreja é tão grave, que os nossos pais na fé, quando eles se reuniram, por exemplo, na Assembleia de Westminster, o primeiro documento que foi escrito não foi a Confissão de Fé de Westminster e nem foi os catecismos. O primeiro documento foi a forma de governo e ordenação presbiterianos, porque eles entendiam, pela história da igreja e pela Escritura, que se isso não fosse reparado o quanto antes, não haveria reformas na igreja, o culto não seria reformado, a pregação não seria reformada, o trabalho pastoral para o bem da igreja não seria reformado. Isso, irmãos, tem grande gravidade para a igreja do Senhor, queridos. Agora, irmãos, nós daremos continuidade à exposição de 1 Timóteo, desenvolvendo um ponto que foi mencionado na exposição passada, mas não pôde ser desenvolvido. E antes, queridos, eu preciso lembrar de 3 pressupostos que foram afirmados nessa série de instruções, talvez deu 5 pregações, mais uma aula de escola dominical, que são: o concílio de presbíteros é a continuidade da autoridade apostólica, do governo e da disciplina, e que ministros continuaram a autoridade apostólica da pregação. Segundo pressuposto para a nossa exposição hoje, é que Timóteo e Tito são padrão daquilo que nós estamos tratando agora, sobre essa distinção ou essas características demandadas dos ministros, o que já foi provado em outra aula de escola dominical. E por último, irmãos, os títulos usados para o presbítero docente demonstram essa distinção, como embaixador, ministro, dispenseiro de Deus. São vários títulos que já foram mencionados aqui em outras ocasiões, provando essa distinção. Portanto, irmãos, quais os deveres e os direitos que biblicamente nós podemos elencar, não apenas que são mostrados nesse texto, mas como implicação desse texto e andando pelo Novo Testamento, que nos mostra não só a distinção, mas o que Cristo demanda dos ministros. E aqui, irmãos, mais uma vez, nós estamos tratando de um tema sensível, porque trata, por exemplo, do ofício daquele que está pregando. E os irmãos já sabem todo o meu constrangimento de tratar de um tema como esse, mas é todo o conselho de Deus que nós devemos pregar para a igreja. E nosso desejo não é apenas que a igreja presbiteriana manancial amadureça a nível local, mas que ela possa ser capacitada e instruída pela palavra do Senhor, a fim de julgar corretamente a nossa geração. Isto é, de saber distinguir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, e não ser levado por modismos ou erros doutrinários. Por isso, irmãos, primeiramente, a partir desse texto, e indo dele para outros, a pergunta é: o que é requerido dos ministros da palavra?
irmãos, o que é que Deus, o que é que Cristo, o rei da igreja, ele quer que os seus ministros sejam, façam ou tenham em si? A primeira coisa, irmãos, é requerido dons específicos para exercer esse ofício. Mais uma vez, irmãos, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, eu vou repetir novamente. A nossa geração, ela criou de uma forma totalmente esquisita uma distinção entre dons para exercer algo e o ofício para exercer algo. Eles separaram aquilo que Deus não separou. Aqueles que foram dotados com um determinado dom, com grande probabilidade, se você considera outros elementos, eles só vão poder exercer quando eles tiverem o ofício para aquilo. Eu já falei para a igreja um paralelo muito claro e básico sobre isso. Muitos não tratam assim a igreja do Senhor, o que é assustador, porque aquilo que é para ser a maior expressão de ordem no meio dos homens torna-se a maior expressão de desordem. Mas isso não acontece na sociedade, por exemplo. Você não acata a decisão judicial de uma pessoa que não é juiz. Acata? Você só acata aquele que foi colocado no ofício de juiz. Um homem não pode se deitar com outra mulher se ele não for colocado no ofício de marido. E só a ele pertence aquele dever e aquela responsabilidade. E vice-versa. Da mesma forma, irmãos, para exercer algo, precisa receber da parte do Senhor ofício. E o Antigo Testamento deixa claríssimo isso. Pergunta aos reis que tentaram sacrificar se o Senhor se agradou deles. Pergunta aos profetas que foram profetizar e Jeremias condena eles. Quando o Senhor fala, vocês não apenas estão falando o que eu não mandei, mas vocês estão indo e o Senhor tem enviado. Então não tem como separar, irmãos, dons de ofício. E aqui, irmãos, o Senhor está claramente nos ensinando. É necessário dons para exercer esse ofício. Para que alguém se afadigue na palavra, ele tem que ter dons para ensinar, o dom do ensino, do conhecimento da palavra, capacidade de explicar de forma clara e sistemática o que a Escritura ensina. Veja, por favor, 1 Timóteo, como eu falei, nós vamos começar por esse texto, que já foi exposto, e vamos aprofundar um ponto da exposição passada que não pôde ser aprofundado. 1 Timóteo 4, verso 14. Paulo diz, não te faças negligente para com um dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ainda, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Paulo diz a Timóteo, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ainda, na mesma epístola, capítulo 2, verso 2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite, ensina a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A questão aqui, irmãos, é que se não possui tais dons, um homem não deve se entregar a esse ministério. Note, queridos, que ser apto para ensinar é requerido de forma geral também dos presbíteros regentes. Pois, por exemplo, em uma visita, em um aconselhamento, o ensino é exercido. Ou em uma emergência extraordinária, quando os presbíteros é que ocuparão o ensino público. Todavia, irmãos, é notório, pela demanda especial que Paulo faz a Timóteo, que esse dom é particularmente requerido em um grau e um desenvolvimento maior nos ministros que foram ordenados e demandados a se dedicarem a isso. Então, ele deve possuir dons para o ensino em alto nível, para o ensino público. Se um homem, queridos, veja a implicação disso. Se um homem não consegue explicar a Escritura, se ele não consegue organizar um raciocínio de forma clara, se lhe falta a capacidade de apresentar a sã doutrina e defendê-la, a consequência, a conclusão é óbvia, irmãos. Ele não deve ocupar aquele ofício, o ofício de ministro. E não poucos presbitérios, irmãos, têm ordenado homens que não têm a menor condição, não foram dotados pelo Senhor. A igreja constata isso.
Porque isso aqui não é meramente a constatação do indivíduo, também, mas da própria igreja constatando. Aquele ali tem o dom da parte do Senhor, o Espírito o capacitou para aquilo. Mas por várias razões, presbitérios no Brasil afora têm ordenado homens que não são capacitados para esse serviço, irmãos. Esse dom não é optativo ou opcional. É uma pré-condição, irmãos. Isso também, queridos, não quer dizer que qualquer um que seja desenrolado, um professor, por exemplo, ele necessariamente é vocacionado para o ministério da palavra. Não, não é isso. Mas sim que aqueles que possuem a vocação, dizem que possuem a vocação para esse ofício, têm de ter esse dom, inclusive, como eu falei, reconhecido pela igreja do Senhor. A igreja vendo aquilo. Isso tanto por consequência, irmãos, desse texto, quanto pela afirmação direta de outros textos que nós lemos, nós somos levados ao segundo requisito. O que é que o Senhor requer dos ministros? E a segunda coisa é essa, irmãos. É requerido preparo específico. Isso é provado, irmãos, mais uma vez, nesse texto, quando Paulo enfaticamente diz que ele tem que se afadigar na palavra. E nós provamos para a igreja que a palavra que é usada aqui não é uma palavra de um trabalhozinho específico. É um trabalho exaustivo. É um trabalho para o qual você se entrega intensamente para atrair e tirar daquilo um bom fruto. E qualquer trabalho, irmãos, que você precisa se entregar intensamente para tirar um bom fruto, necessita de preparo para aquilo. Preparo, irmãos. Quando Paulo fala, veja por favor, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15, olha o que ele diz a ele. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O preparo é tal que a igreja do Senhor percebe o crescimento daquele ministro, e não de forma negligente, irmãos. O preparo envolve, queridos, de forma prática, o estudo, o apreço pela leitura da Escritura Sagrada, especialmente e inequivocamente, mas também de bons livros que possam nos auxiliar no amadurecimento da compreensão da doutrina bíblica. Pressupõe também maturidade ou humildade para aprender com os mais experientes e os mais conhecedores. É interessante, irmãos, sobre esse ponto aqui do preparo, que o apóstolo Paulo, note bem, o apóstolo, estando ele preso em uma prisão, ele pede a Timóteo que fosse ao encontro dele. E sabe o que ele pede para Timóteo trazer? Vem comigo, por favor, para 2 Timóteo 4,13. Olha que coisa impressionante, irmãos. O apóstolo Paulo, preso, possivelmente alguns vão dizer que daqui ele saiu para a sua morte. Ainda assim, ele fala assim para Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, porque ele estava na masmorra fria, ele precisava de uma capa. Agora veja, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo queria livro. Por que ele queria pergaminho? Mesmo o apóstolo se dedicando ao estudo, à meditação, ao aprendizado, irmãos. Deus prometeu, queridos, em Jeremias, que na nova aliança ele daria pastores, nesses termos aqui. Venha comigo para Jeremias 3,15. Jeremias 3,15. Ele diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Aí, qual é a característica que ele vai colocar que envolve pastores segundo o coração de Deus? Não é só essa aqui não, irmãos. Tem outras que o livro de Jeremias vai trazer. Mas essa é uma das que é colocada aqui. Que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E aí nós colocamos o contraste aqui no profeta Oséias. Quando por meio do profeta Oséias o Senhor condena o povo de Israel, porque aqueles que eram pastores de Israel, aqueles que eram os mestres da lei, que deveriam ensinar a lei, não ensinavam o povo e conduziam ele em ignorância. E aí que tem aquele texto conhecidíssimo da igreja: o meu povo perece por falta de conhecimento. Preparo envolve, irmãos, treinamento prático e experiencial. Paulo treinou Timóteo, levando consigo para onde ele ia. Antes, Cristo
treinou e preparou os apóstolos. O preparo inclui, irmãos, aptidão apologética. Paulo fala sobre isso lá em Tito. Veja, por favor. Tito, capítulo 1, verso 9. Que ele seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, isto é, tanto para encorajar os crentes, como para convencer os que contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. E como é que Tito ia fazê-los calar? Era dando um bufete na cara deles? Não. Era pela apologética, pela defesa da verdade, contra-argumentando com o erro. É necessário um profundo conhecimento da verdade, um conhecimento do falso ensino e da maneira bíblica de fazer apologética. O preparo inclui, por exemplo, irmãos, o tato e o discernimento espiritual para encorajar os crentes, como Paulo fala em 1 Timóteo 6,2, o aconselhamento bíblico e o conhecimento do coração humano. Inclui a sensibilidade de conhecer os antigos caminhos e o processo de amadurecimento da igreja no que diz respeito à doutrina e à prática. Aqui vem a importância do conhecimento da história da igreja. O Senhor fala isso no profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Como um dever conhecer as antigas veredas, os bons caminhos que o povo trilhou na história. E, obviamente, isso inclui o conhecimento das línguas. Pois Deus mandou escrever a sua revelação em 2 idiomas, 3 mais precisamente, hebraico, aramaico e grego. Um conhecimento mínimo dessas línguas é necessárias para que possa ser interpretado devidamente o texto. Isso tudo aqui, irmãos, pode ser muito bem resumido num documento que saiu da Assembleia de Westminster, que infelizmente nós não subscrevemos, mas ele mostrava a visão presbiteriana do Ministério da Palavra. E ele diz assim, no Diretório de Culto de Westminster, só para ilustrar, irmãos. Pressupõe-se, de acordo com a regra para ordenação, que o ministro de Cristo é, em boa medida, dotado para um serviço tão importante, por sua habilidade nas línguas originais, nas artes e ciências, que são servas da teologia, por seu conhecimento de todo o corpo de doutrina, mas principalmente das Sagradas Escrituras, tendo seus sentidos e coração exercitados nelas acima do tipo comum de crentes, e pela iluminação do Espírito de Deus, e outros dons de edificação, que juntamente com a leitura e o estudo da palavra, ele ainda deve buscar pela oração um coração humilde, resolvendo admitir e receber qualquer verdade ainda não alcançada, isto é, crescer, aprender, sempre que Deus lhe dará isso a conhecer, lhe der isso a conhecer. Tudo o que ele deverá utilizar e melhorar em seus preparativos privados antes de entregar em público o que o Senhor lhe forneceu. Você consegue perceber o cuidado com a igreja aqui, irmãos? Você consegue perceber o zelo dos nossos pais em resumirem esse ensino bíblico dessa forma? Isso aqui, irmãos, é para a preservação da igreja. É certo, queridos, que há pastores instruídos que são falsos pastores. Mas a questão, irmãos, é que você não pode, pelo mau uso da coisa certa, reprovar a coisa que é certa. Porque o meio ordinário que o Senhor estabeleceu é esse. Os que se julgam preparados para a obra, os que acham que sua inteligência nata, seus insights, sua sabedoria são um produto suficiente para esse trabalho, mostram-se inaptos para ela. Ora, irmãos, sabe o que é interessante aqui? Mais um paralelo claro para nós. Nós defendemos o preparo sério e profundo para todas as áreas. Nós julgamos, irmãos, como devido e indispensável que se um homem quer ocupar uma posição na sociedade que possui uma gravidade, uma seriedade o seu exercício, nós batemos o pé e falamos, você tem que se preparar. Você tem que ter conhecimento do que você vai falar, do que você vai fazer. E nós vamos achar impróprio que isso seja demandado dos ministros, irmãos, sob esse princípio da palavra, um profundo preparo dos que assumirão os púlpitos e o pastoreio do rebanho do Senhor. Nós julgaremos, irmãos, que é demais demandar isso dos que lidarão com a eternidade, o coração dos homens.
é difícil encontrar um caso em que igrejas e presbitérios desprezaram isso e não colheram frutos terríveis. Nós não pensamos assim, por exemplo, quanto aos médicos, não é, irmãos? Ou você confiaria uma cirurgia no seu coração a um homem que não tivesse preparo para isso? Então, por que nós achamos que é demais, irmãos, exigir excelente preparo aos que farão cirurgia no coração, isto é, na alma dos homens, pela pregação da palavra? Nós não pensamos assim, irmãos, quanto aos juízes e advogados, não é? Você quer alguém capacitado para julgar a sua causa de forma justa e para defender o seu direito de forma capaz? Ou você prefere acolher o sistema de juízes por indicação política ao sistema que reconhece o mérito do conhecimento e do preparo para aquilo? Parte do desprezo, irmãos, que os ministros possuem em nossos dias não é apenas pela oposição dos pecadores, e nem é, em grande medida, eu penso que é isso, pelos próprios ministros, mas também, irmãos, pelo próprio baixo nível de exigência da igreja do Senhor. Eu não falo aqui de uma exigência carnal, não, irmãos. Não é por uma exigência orgulhosa e vaidosa, carnal, que procura usar isso para pisar em determinados homens de Deus, não. É uma negligência desse ponto pecaminosa, que faz vista grossa para aquilo que é devido. Não precisamos de doutores, irmãos, precisamos de pastores. Mas como Paulo falou, todo pastor é mestre. Venha comigo para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 11. Cristo mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo elenca 4 ofícios, 3 ofícios extraordinários que não foram postos para darem continuidade após o estabelecimento da revelação completa: profetas, apóstolos e evangelistas. E ele fala que vai dar continuidade. São os pastores mestres. Não são 2 ofícios aqui, não, irmãos. No grego, a construção aqui dessa expressão é uma só: pastores mestres. Então, é uma falácia, irmãos, alguns querendo diminuir esse ponto, dizer, não, nós precisamos de pastores, não é de homens instruídos, não. E quem separou essas 2 coisas? O Senhor não separou. Aliás, eu cresci ouvindo um pastor que enchia a boca para dizer, eu não sou mestre, eu sou pastor. E os frutos foram colhidos disso. A Escritura juntou as 2 coisas, irmãos. A igreja não pode separar. Ainda que nós não concordemos, irmãos, com a estrutura que tem sido praticada por alguns seminários teológicos, e eu mesmo tenho as minhas críticas a essa estrutura e algumas propostas mais proveitosas. Entretanto, irmãos, nós jamais devemos desprezar a necessidade do requerimento de um alto preparo para isso, irmãos. Há algumas objeções comuns aqui, irmãos, a isso. Primeira é que nem todo ministro servirá a uma congregação de conhecimento elevado. Então, ele não precisa de grande capacidade assim. Você já viu aquele ditado? Quem pode muito, pode pouco. Já ouviu isso? Ou então, quem sabe muito, sabe o pouco. Nivelar por baixo, irmãos, não vai beneficiar a igreja. Ou beneficiar as igrejas que estão em menores condições de capacitação. O ministro preparado, irmãos, também será aquele que terá a sensibilidade e o tato de pegar todo o conhecimento correto que Deus lhe dá e passar à igreja da forma mais simples possível, da forma que comunique-se com ela. Aliás, irmãos, os pastores que eu conheço, os teólogos e pastores que eu conheço, que ensinam de forma mais simples e mais clara, são exatamente aqueles que eu reconheço como que têm um grande e excelente conhecimento da palavra e da sua doutrina, irmãos. E da sua doutrina. A segunda objeção é que nem todo vocacionado conseguirá obter esse preparo, mas a necessidade da igreja é mais urgente. A urgência, irmãos, de fato é uma grande necessidade. Todavia,
sabendo que há casos e casos, irmãos, pela urgência, nós podemos dar um tiro no pé para a real necessidade da igreja. E qual é a real necessidade da igreja? Não é de volume de ministros, é de ministros verdadeiros e preparados para ela, ainda que em um volume menor. Qual a terceira coisa, irmãos, que é requerida como consequência disso que Paulo fala aqui em 1 Timóteo 5,17? A terceira coisa, irmãos, e que estabelece a distinção, é uma ordenação específica. O ministro, irmãos, ele deve ser ordenado pelo presbitério. Vem comigo aqui, por favor, para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Paulo diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Veja, irmãos, aqui é mais um contraste. Nós vamos testemunhar hoje, irmãos, com a graça do Senhor, a ordenação de um presbítero, nosso irmão Fábio Cardoso, e de diáconos na nossa igreja. E vocês vão perceber que eles vão ser ordenados após prestarem os seus votos, ordenados pelos outros presbíteros da igreja. Porque a ordenação dos demais oficiais na igreja, elas podem e devem acontecer pelos presbíteros em uma igreja local. Mas especificamente a Escritura estabeleceu a ordenação do ministro pelo presbitério, irmãos. E o que é o presbitério? Nós temos o concílio local na igreja, que envolve a pluralidade de presbíteros, como nós já provamos para a igreja. Em cada igreja, Paulo ia estabelecendo presbíteros. Os presbíteros da igreja de Éfeso foram chamados para conversar com Paulo lá em Mileto. A pluralidade de presbíteros que governam a igreja, que pastoreiam a igreja. Acima dos presbíteros, você tem o presbitério, que são os representantes de cada igreja local, que se reúnem em um concílio acima, para o qual aquelas igrejas vão recorrer, elas vão demandar coisas, e esse presbitério vai auxiliá-las no serviço de tribunal e etc. Alguns vão objetar, irmãos, sem muita prova ou contraprova, com base no puro nada, que esse presbitério não é o presbitério que temos hoje. Inclusive, irmãos, é comum nós encontrarmos essa objeção em batistas que se colocam contra o governo presbiteriano. Todavia, irmãos, o presbiterianismo tem chamado, através dos séculos, de presbitério o que nós temos hoje por causa exatamente desse texto. Por isso acontecerá o que acontecerá hoje, irmãos. Um presbítero será ordenado pelos outros presbíteros e 2 diáconos pelo conselho de presbíteros. Por isso, irmãos, cuidado. Cuidado com os auto-ordenados, ou os que desprezam o governo presbiteriano, que envolve concílios e funções que Deus entregou, irmãos. Esses tendem a ser tiranos e querem ser senhores de si mesmo e dos outros. Quarta coisa que é requerida, irmãos, é requerido do ministro uma responsabilidade agravada, pois além de presbítero que compõe um conselho que governa e disciplina a igreja, ele é o mensageiro. Ele é o mensageiro. Há uma dinâmica, irmão, de responsabilidade do concílio. Quando, por exemplo, Paulo escreve à igreja de Corinto, e ele questiona por que aquele jovem que estava tendo relações com a sua madrasta não era disciplinado, a demanda ali está caindo sobre os presbíteros. A mesma estrutura que o Senhor fala lá em Mateus capítulo 18. Então, assim, uma responsabilidade conciliar. Em contrapartida, irmãos, de forma especial, Cristo demanda do ministro o estado espiritual da igreja, sobre as quais eles foram colocados como mensageiros. Quando você pega lá as cartas do Senhor às igrejas no Apocalipse, ele se dirige ao anjo da igreja. O que significa anjo? Significa mensageiro. Aquele que tem a responsabilidade de instruir a igreja publicamente, de repreender a igreja publicamente, de consolar a igreja publicamente. O conselho está isento disso? Não. Muito pelo contrário. Mas Cristo se dirige a eles. Por exemplo, vem comigo para Tiago, capítulo 3.
Tiago faz esse mesmo alerta sobre a gravidade de assumir o ofício de ensino público. Ele diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E aqui está, irmãos, a gravidade que vai ser demandada dos ministros, dos mensageiros. Não apenas, irmãos, deixa claro o que já foi falado aqui, que o ensino público na igreja não é algo franqueado, mas também alerta. Cuidado. Se você quer ocupar a posição de mestre para brilhar, se você quer ocupar a posição de mestre para status, se você quer ocupar a posição de mestre por qualquer motivo, cuidado, porque os que assumem essa posição receberão maior juízo. É demandado deles isso, irmãos. Isso também é expresso no profeta Jeremias, capítulo 50, verso 6. Ou também, irmãos, a gravidade do trabalho dos mensageiros em Ezequiel 33, do verso 6 ao 7. Se o Senhor enviar um mensageiro, um atalaia, e ele não avisar sobre o perigo, ele vai demandar da mão dele o sangue dessas pessoas. Da mão do mensageiro. Os anciãos, irmãos, e juízes na igreja do Antigo Testamento, eles eram responsabilizados. Vários textos falam claramente isso. Isto é, os presbíteros do Antigo Testamento. Mas o peso maior recaía sobre aqueles que deveriam ensinar. Lembra, irmãos, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se ao ministro é dado uma função a mais, que é se dedicar ao ensino público, Cristo vai cobrar do ministro essa função. A quinta coisa, irmãos, que é requerida do ministério da palavra é a pregação pública e privada. A pregação pública nós já falamos extensamente aqui, irmãos, mas nós vamos focar aqui na pregação privada, no aconselhamento, ou mais precisamente no aconselhamento bíblico. Paulo expressa, irmãos, claramente isso em Atos 20, por favor. Vem comigo para Atos 20. Verso 20. Atos 20, verso 20. Paulo, falando sobre o seu trabalho como apóstolo, de onde vem também o ministério da palavra, ele diz: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. De casa em casa. Há muitos, irmãos, ministros que abrem a boca para dizer da seguinte forma: eu fui chamado para pregar. Não me chamem para visita. Aconselhamento, não é comigo, não. Tem um psicólogo ali, tem um irmão sábio ali, vá lá, procura ele. Esses que pensam que foram chamados apenas para estar em púlpitos, eles pecam contra o rei da igreja. Porque ele mandou o homem se dedicar à pregação da palavra, não só à pregação pública, mas também de forma privada, irmãos. Aqui pela exposição da palavra, queridos, pela exposição da palavra, várias aplicações são feitas e o Espírito Santo, ele direciona o coração de cada um. Mas é no aconselhamento bíblico que você sente e pega a palavra e aplica a angústia daquela pessoa. Repreende o pecado específico daquela pessoa. Interpreta aquela situação à luz da palavra. Não tem como separar o ofício, o serviço público do serviço privado, irmãos. E muitas igrejas têm padecido porque esses pastores têm negligenciado isso, queridos. Nós não devemos aprovar isso, não, irmãos. Não devemos ver isso como louvável. A pregação é pública, a pregação é privada. O aconselhamento bíblico. Basta você ler, por exemplo, as duas epístolas, as três, na verdade, epístolas pastorais. E você vai perceber, impressionantemente, que os verbos no imperativo que Paulo manda a Timóteo e a Tito são todos associados ao ensino público e ao ensino privado. Prega, exorta, ensina, repreende, admoesta, consola. Todos.
Todos. Isso é falado também, irmãos, em Jeremias 23, de 1 a 4, Ezequiel 34, de 2 a 10, irmãos. Por isso, queridos, nós podemos dizer na autoridade do Senhor, se o Senhor demandou isso dos ministros da palavra, a pregação pública e privada e o aconselhamento, se dedicar ao pastorear o povo de Deus, não só do púlpito, mas de casa em casa, podemos falar, irmãos, na autoridade do Senhor. Ai dos que tratam o ministério como um bico e não pastoreiam o rebanho do Senhor. Os que tratam o ministério como apenas pregações públicas, para brilharem na frente dos outros. Talvez assim eles pensem. Os que não choram com o rebanho, não repreendem, não têm coragem de o repreender. Como é comum, irmãos, a prática de torpedos de pregação. Já viu isso? O cara do púlpito fica mandando torpedos para irmão X e irmão B, e não tem coragem de sentar e olhar na face do irmão e falar, meu irmão. E muitos pensam que isso é pregação. Que não discipulam, não orientam, não se envolvem com o rebanho do Senhor, irmãos. A sexta demanda, queridos, que é colocado sobre o ministro é a dedicação, irmãos, em tempo integral. É a dedicação em tempo integral. Essa implicação, irmãos, óbvia do afadigar-se na palavra. Mas Paulo também, irmãos, é claro, quando ele falando dos ministros, ele diz assim, em 2 Timóteo 2:3, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Isso não é demandado dos presbíteros regentes. Os presbíteros regentes, eles podem desenvolver os seus trabalhos. Eles podem alargar suas riquezas. Eles podem galgar posições na sociedade. Mas o ministro da palavra, ele tem que se dedicar, não às coisas civis, mas ao seu general que o arregimentou. Além desse claro aspecto, irmãos, que já deveria, que já inibiria qualquer vinculação, irmãos, trabalhistas por escolha própria, não por necessidade de sustento, que é o caso de alguns que de fato têm de fazer isso para manter a sua família enquanto pastoreiam. Isso já seria suficiente, irmãos. Mas a prática também mostra, queridos, como um homem conseguiria cuidar da família e da igreja se fosse um empresário, por exemplo. Se tivesse que prestar 8 horas diárias de trabalho, se tivesse algum senhor sobre si, demandando dele a entrega de um serviço, e que impedisse dele socorrer uma família, um irmão, em qualquer momento do dia. Qualquer momento do dia. Paulo, irmãos, ele fazia tendas, alguns vão dizer. Mas Paulo fazia tendas. Se você lê atentamente as epístolas e o livro de Atos, você vai ver Paulo reiteradamente dizendo assim, é meu direito receber o sustento como apóstolo. É direito daqueles que estão comigo receber, como Pedro recebe. Mas eu, porque sou apóstolo aos gentios, estou chegando em cantos que vocês não conhecem nada do evangelho, eu abri mão para não ser um peso a fim de estabelecer a igreja ali. Ele estava dizendo que, então, é legítimo que o ministro não se dedique em tempo integral? Não. Ou como outro ponto que nós não vamos conseguir ver hoje à noite, a igreja sustentar o ministro? Não. Mas é uma situação extraordinária. Extraordinária, irmãos. Não poucos ministros, irmãos, deixam a igreja gemendo e sangrando de dor, porque estão se dedicando a alargar suas riquezas na sociedade, enquanto não pastoreiam o povo que Deus lhes confiou. Não pastoreiam o povo que Deus lhes confiou. Isso é muito grave, irmãos. Portanto, cuidado com homens que querem o ministério da palavra como bico. A dedicação é requerida, irmãos, não há sobra. Esse é um trabalho. Ou melhor, esse trabalho é o ofício. Como às vezes perguntar a um pastor que se dedica em tempo integral, você trabalha de quê? Não, eu sou pastor. Não, beleza, mas você trabalha de quê? Eu sou pastor. Eu me dedico ao rebanho do Senhor. E por último, irmãos, e o mais importante em tudo isso, por isso que ficou por último, é requerida a piedade do ministro.
Venha comigo, por favor, para 1 Timóteo, irmãos, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. O segundo ponto, irmãos, o que é devido ao ministro, nós vamos deixar para um outro momento, visto a importância desse primeiro ponto, que é o que é requerido. 1 Timóteo, irmãos, capítulo 3, Paulo começa assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, a questão do dom do ensino, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra em condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aquilo que nos chama mais atenção, irmãos, nessa lista, é que de tudo que Paulo fala acerca do que deve estar naquele corpo, o ofício do presbiterato, presbíteros e regentes, docentes e regentes, mas especificamente dos docentes que nós estamos aplicando aqui, ele fala uma vez, tem que ser apto para ensinar. E todo o restante da lista trata de piedade. De piedade. Que tipo de piedade, irmãos? Que tipo de devoção? A piedade que envolve a piedade individual do indivíduo e a piedade familiar. O ordenamento da sua família. Que é outra coisa que choca, irmãos. Se avoluma no meio da igreja presbiteriana ministros que têm a sua família um caos. Um caos de pecado, um caos de desordem. Mas continuam envolvidos nas esferas eclesiásticas. Paulo fala, por favor, venha para 1 Timóteo 4,12. Olha o que ele fala para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. E aqui especificamente ele está dirigindo aos ministros. Você deve ser padrão dos fiéis. No quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A mesma coisa demandada em Jeremias 10, 21. Ou então, Paulo falando aos filipenses que eles deveriam imitá-lo. Como é que alguém despreocupado com a piedade pode se colocar nessa posição, irmãos? A piedade é uma questão fundamental. Como John Owen dizia, se a palavra de Deus não habitar primeiramente em nós, os ministros, ela não vai sair cheia para o rebanho do Senhor. Tem que começar nos ministros que vão pregar a palavra. Parafraseando, irmãos, um puritano presbiteriano inglês chamado Richard Baxter, ele, chamando os pastores numa obra chamada O Pastor Reformado, é uma série de pregações que ele fez a um grupo de pastores na Inglaterra naqueles dias, chamando-os à seriedade do ministério da palavra. Ele diz mais ou menos assim: quando um irmão cai, isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa terrível. Isso, de fato, não é bom para o evangelho. Mas os homens estão dispostos a relevar essa situação. Quando um diácono cai, isso é mais grave. Mas os homens estão dispostos a relevar essa situação. Quando um presbítero regente cai, um príncipe em Israel, isso é muito grave. Mas quando um ministro cai, por falta de piedade, os homens estão prontos a pegarem as pedras e atacarem a palavra de Deus. Porque são estes que portam, que pregam a palavra do Senhor. Rapidamente, não se engane. Se os ministros fiéis nesse país tropeçarem, caírem, se ministros que defendem princípio regulador do culto, governo da igreja, santidade, piedade, escorregarem um pouquinho, os homens vão estar prontos a apontar um dedo e falar: tá vendo? Lá vai o neopuritano. Isso mostra, irmãos, a gravidade desse ponto. Isso mostra, queridos, que a igreja deveria orar por todos os seus oficiais, deveria orar pelo seu ministro, diariamente.
Senhor, sustenta os presbíteros da igreja. Sustenta o ministro da palavra. Não só aqui nessa igreja local, mas nas igrejas fiéis espalhadas pelo Brasil afora. Para que o teu nome não seja blasfemado entre os gentios. Note, irmãos, 7 requisitos que o Novo Testamento deixa para nós com clareza, que não só mostram a distinção entre o ministério da palavra e o presbítero regente, porque inúmeros desses requisitos aqui não podem ser colocados como um fardo sobre os regentes. Mas não apenas isso, irmãos, nos mostra o alto nível do cabeça da igreja para a preservação do seu povo. Isso incomoda a nossa cultura, irmãos, incomoda muito. Todo tipo de objeção surge a cada um desses pontos. Todo tipo de objeção. Por princípios carnais, por desejos carnais que governam a alma, por falta de submissão à palavra. Mas se com firmeza, irmãos, nós fincarmos os pés, que a Escritura nos ensina, nós vamos escolher os frutos, irmãos, não só em nossa igreja local, mas por todo o povo espalhado sobre a face da terra, aqueles que nós podemos instar para que caminhem retamente diante do Senhor nesse ponto, irmãos. Que o Senhor nos dê convicção e fé para honrar o nome dEle como igreja. Mas eu também me dirijo a você que não crê no Senhor ainda. E mais uma vez, como já foi falado em outra exposição, talvez você tenha tido contato com pastores que estão muito longe desse critério aqui. Ora, e quem é que pode estar perfeitamente adequado a esses critérios? A questão não é essa. A questão é, não acolha como ministros de Cristo e não julgue a palavra de Cristo por aqueles que não estão dispostos a se conformar ao que Cristo quer. Então, se você fechou o seu coração para ouvir a pregação da palavra por ministros, porque você teve contato com homens que desprezam o que Cristo fala acerca do ministério da palavra, o Senhor lhe chama a ouvir a palavra dele e a buscar os bons ministros, mesmo que imperfeitos e fracos, cheios de fraqueza, mas os bons ministros que possam lhe auxiliar no caminhar com o Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela instrução da Tua palavra. Porque, Senhor, detalhadamente o Senhor nos mostrou a importância desse ponto, Senhor. E embora a nossa alma tende a ver isso como irrelevante, ou como demasiadamente chato, ou qualquer outra disposição carnal, Senhor, a Tua palavra nos diz a importância disso para a honra do Teu nome, Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja. Que o Senhor não nos faça, Senhor, negligentes e displicentes com isso, Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, os oficiais dela, os presbíteros, docentes, regentes, Senhor, o conselho, os diáconos, Senhor, para que busquemos com temor e tremor, Senhor, com humildade e dependência do Senhor, o Teu alto padrão. Qual de nós, Senhor, pode dizer que cumpre perfeita e fielmente aquilo que o Senhor demanda? Para que a Tua igreja também seja purificada por aqueles que foram demandados de Ti como príncipes para conduzir as reformas, Senhor. Nos abençoa nisso, Senhor. Nos dá gravidade e seriedade de toda essa questão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.